A lubrificação é um procedimento que desfere uma camada de lubrificantes sobre uma superfície em movimento relativo, promovendo o movimento adequado e prolongando a vida útil do equipamento lubrificado. Portanto, a lubrificação e o conhecimento sobre lubrificantes não são apenas assunto de interesse nosso, mas eles também são bastante importantes para a economia e para a confiabilidade da máquina que está sendo utilizada e lubrificada, pois ela influencia, diretamente e indiretamente nas nossas vidas. Indo para um campo mais amplo, temos, por exemplo, os automóveis, aviões, trens, máquinas de grande porte, ônibus, motocicletas. Todos esses automóveis dependem da lubrificação para o seu uso diário. E essa lubrificação deve ser eficaz, garantindo uma maior disponibilidade, confiabilidade, segurança, reduzindo os danos ambientais e tornando o automóvel ou a máquina mais produtiva. Seja em nossas casas, seja no trabalho, seja em qualquer lugar que a gente tem uma rotina, o conhecimento sobre lubrificantes é extremamente necessário. Por exemplo, na nossa casa temos eletrodomésticos, bicicletas, molinete de vara de pesca, que são objetos que possuem superfícies onde a lubrificação é necessária. Além dos outros fatores que eu falei anteriormente, a necessidade de lubrificar os equipamentos são para reduzir ruídos, prevenir o aumento de temperatura, diminuir o atrito entre as peças, minimizar vibrações, prevenir a oxidação ou a corrosão precoce, evitar quebras prematuras, regular a troca de calor entre os componentes e vários outros benefícios. Há vários tipos de lubrificantes, sendo eles líquidos, pastosos ou graxas, sólidos e gasosos. Assim, ainda há uma variação, como por exemplo os lubrificantes minerais, os lubrificantes sintéticos e semissintéticos, cada um com usos e funcionalidades diferentes. Bom, entre os lubrificantes nós temos vários tipos. Dentre eles nós temos os lubrificantes líquidos. A sua principal função é prevenir o desgaste e o atrito. Temos também os óleos sintéticos. Este óleo ele é produzido em laboratório e tem como base o petróleo e outros componentes. Entre os óleos sintéticos nós temos uma variação também, como por exemplo os hidrocarbonetos sintéticos, que são óleos minerais submetidos à sintetização, um processo que os deixa menos suscetíveis à oxidação. Temos também os poliésteres, que são usados em lubrificantes mais refinados, tais como óleos hidráulicos, fluidos de freios e fluidos de corte. Estes são muito usados em turbinas de aviação civil. São grupos de óleos e graxas feitos a partir da ligação entre ácidos e álcools, com perda de moléculas de águas. São muito resistentes a temperaturas extremas e são os mais consumidos dentre os óleos sintéticos. Temos também os óleos de silicone, que são altamente resistentes, e os principais grupos usados para lubrificantes são os fenilpolicilloxanes e metilpolicilloxanes. Alguns são misturados a outros produtos químicos para melhorar as propriedades físico-químicas da solução, pois alguns componentes são melhores do que outros. Também os poliésteres perfluorados são os óleos de flúor e fluorclorocarbonos. Ainda que tenham grande estabilidade química em temperaturas elevadas, ou seja, acima de 260 graus, elas podem liberar vapores tóxicos. Assim, no caso de um incêndio, por exemplo, pode ser bem perigoso. E ainda assim temos também os óleos minerais, que são providos a partir do petróleo cru. Eles apresentam uma boa viscosidade e podem ser parafínicos, pois tendem a resistir melhor a oscilações de temperatura, ou também naftênicos. Esses, devido à sua propriedade físico-química, são submetidos em baixa temperatura. E ainda assim tem um óleo mineral de base mista, que, como sugere o nome, seria uma mistura igual dos dois. Temos também ainda os óleos lubrificantes semissintéticos. Os semissintéticos são assim chamados porque misturam óleos naturais com os óleos sintéticos. Conforme mencionamos anteriormente, alguns óleos têm propriedades melhores do que outras, porém no caso dos óleos sintéticos eles podem acabar sendo muito caros, tornando-os economicamente inviáveis. A mistura, portanto, são feitas conforme as propriedades que se deseja melhorar, balizando-as na relação custo-benefício que podem proporcionar. Temos ainda também os lubrificantes pastosos, de alta viscosidade, constituída a partir da mistura de um lubrificante líquido, que pode ser um óleo mineral ou sintético, e de um agente expressante de aditivos.
Outro tipo de lubrificante são os lubrificantes sólidos. Os lubrificantes sólidos, eles resistem às elevadas temperaturas, como por exemplo os mais comuns usados são o grafite, o óxido de zinco, o talco, a mica e o bisulfeto de molibdênio, entre outros. Ele é inserido entre as superfícies das peças que trabalham em atrito. Por fim, temos também os lubrificantes gasosos. São os lubrificantes que são usados onde não se pode usar lubrificantes comuns, como por exemplo os líquidos ou sólidos. Temos como por exemplo alguns dos mais usados, como o ar, os halogenados, o nitrogênio e entre outros. O seu uso ocorre quando os fios lubrificantes devem ser extremamente finos. Muito bem, agora eu vou falar sobre as características dos lubrificantes. Bom, suas características são manter as superfícies separadas sob todas as cargas, temperaturas e velocidades, minimizando assim o atrito e o desgaste. Ele atua como um fluido refrigerante, removendo o calor produzido por fricção ou por fontes externas, para manter-se adequadamente estável para garantir um comportamento constante ao longo da vida útil prevista, protegendo as superfícies do ataque de produtos agressivos formados durante a operação, e mostrar a capacidade de limpeza e retenção de sujeira para remover resíduos e detritos que podem se formar durante a operação. Bom, e como tudo tem uma principal característica, a principal característica do lubrificante é a viscosidade, o índice de viscosidade e a densidade. Na viscosidade, mede a dificuldade com que o óleo escorre ou escoa. Quanto mais viscoso for o lubrificante, mais grosso, mais difícil de escorrer, portanto será maior a sua capacidade de manter-se entre duas peças móveis, menor a variação nas mudanças de temperatura. Isso ajuda nas escolhas do tipo de lubrificante em relação aos tipos de máquinas que vamos usar. A história dos lubrificantes. Primeiramente, o primeiro vestígio confirmado de um composto pastoso usado como lubrificante surgiu só em 2600 a.C., também no Egito Antigo, mais especificamente nas rodas do trenó do faraó Ra-Enka. Para transportar blocos imensos de pedra, alguns com mais de 60 toneladas, o egípcio usava galhos e troncos de árvores como uma espécie de trilho, arrastando os blocos sobre eles. Para deslizares, eles eram encerrados como sebo de boi ou de carneiro, e acredita-se que diversos outros tipos de lubrificantes eram usados pelos egípcios em seus veículos e em sua engenhosidade. A evolução dos lubrificantes na Idade Média e nas grandes navegações. O moinho é um exemplo clássico do mecanismo da época. Usando a força das águas ou dos ventos como fonte de energia, os moinhos eram capazes de triturar grãos com muito mais eficiência que as soluções anteriores, que faziam uso de tração animal ou humana. Para funcionarem corretamente, eles eram lubrificados com gordura animal, que também era aplicada em diversos outros mecanismos, como portões de castelos, pontes levadiças e até trambucos, uma espécie de catapulta. O petróleo, por sua vez, que já era conhecida pela civilização há séculos, começou a ser aplicado como lubrificante por volta do século XVI, quando a expansão do uso do mecanismo com partes imóveis exigia compostos mais eficazes que a gordura animal. O papel essencial dos lubrificantes na Revolução Industrial. No século XVIII, nossa civilização passou pelo que talvez tenha sido seu período mais transformador, a Revolução Industrial, que introduziu a mecanização das manufaturas. Eram usados diversos tipos de lubrificantes para garantir o bom funcionamento das máquinas industriais. Em 1859, é perfurado o primeiro poço do petróleo, a 21 metros de profundidade. Em poucos anos, a empresa já começa a explorar o petróleo comercialmente, para que fosse usado em uma diversidade imensa de aplicações, incluindo a lubrificação de trens e dos primeiros automóveis. A partir de 1866, o petróleo começa a ser melhor estudado, é utilizado sem nenhuma refinaria. Ao longo das décadas seguintes, no entanto, foram desenvolvidos processos para isolar o óleo mineral, lubrificante de alta viscosidade. Em 1930, cientistas alemães começam o desenvolvimento do óleo sintético como uma alternativa para suprir a alta demanda de lubrificante para os militares do país. Durante a Segunda Guerra Mundial, tanto os óleos lubrificantes minerais como os sintéticos eram usados por todos os envolvidos no conflito.